Olá, sejam bem-vindos ao sexto CENID. Eu vou passar a palavra ao professor Luiz Sérgio, que vai fazer a apresentação do seu trabalho. Olá, bom dia a todos. Eu sou Luiz Sérgio Oliveira Barbosa e vou iniciar a apresentação do nosso trabalho. Eu sou Luiz Sérgio Oliveira Barbosa, professor do curso de licenciatura em computação aqui na Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, campus de Itacoatiara. E o nosso trabalho é a coleção Conceito Digital, um conjunto de aulas multimídias de matemática e língua portuguesa aos alunos do Ensino Fundamental 1. E a agenda da minha apresentação é esta. Eu vou fazer uma introdução, vou falar da coleção Conceito Digital, os trabalhos relacionados, os procedimentos metodológicos, as considerações finais e os resultados esperados, os agradecimentos e as referências. Então, fazendo a nossa introdução, as tecnologias de informação e comunicação, as TDICs, estão proporcionando novos desafios para a escola, para os professores, para os gestores, para os pedagogos, né? E neste cenário, Moura e Carvalho, 2010, eles afirmam que os dispositivos móveis estão se tornando uma vantajosa ferramenta pedagógica. Eles defendem a inserção dos dispositivos móveis, como tablets, smartphones e aplicativos, não só na vida social, mas no ambiente escolar. E, diante desse contexto, né, eu gostaria de salientar também que, em muitas escolas, os professores ainda passam aquela aula tradicional, né, com o quadro branco e o pincel. E a sociedade mudou, a realidade é outra. E nós temos que sintonizar a realidade do aluno na escola. Então, qual é a realidade do aluno? O aluno está acostumado com tablets, smartphone, TV digital. Então, pensando nessa questão, nós vamos utilizar a coleção Conceito Digital para tentar comprovar a sua eficiência no processo ensino-aprendizagem utilizando recursos tecnológicos. Então, o que norteia nosso tema de estudo é de que forma podemos melhor capacitar os alunos das séries iniciais do ensino fundamental na disciplina de matemática e língua portuguesa, onde nós vamos priorizar a compreensão dos conceitos no lugar da memorização. E aí entra a coleção Conceito Digital. O que é a coleção Conceito Digital, né? Coleção Conceito Digital são aulas com recursos multimídia desenvolvidos no software de autoria Visual Class, da empresa Caltech Informática de Presidente Prudente, e ela é destinada aos alunos do Fundamental 1. A iniciativa é capacitá-los na disciplina de matemática e língua portuguesa, aí enfatizando, né, a compreensão dos conceitos no lugar da simples memorização de regras, né? Por exemplo, o aluno, ao memorizar a tabuada é ensinada nas escolas no sentido de memorização. Na coleção Conceito Digital, isso é feito diferente, né? Nós aplicamos conceitos realmente. Um exemplo aqui que nós temos é 4 vezes 3 é a mesma coisa que 3 mais 3 mais 3 mais 3. Então, dessa forma, o aluno aprende realmente o conceito. A memorização ajuda, auxilia na resolução dos problemas. E a coleção Conceito Digital foi produzida com software de autoria Visual Class, da Caltech Informática, de Presidente Prudente. É composto por 51 aulas, sendo 36 de português e 15 de matemática. Vocês poderão acessar o site www.class.com.br para obter mais informações sobre esta coleção. No caso, nós aqui da UEA, nós temos uma parceria com a Caltech, e nós já trabalhamos tanto com Visual Class quanto a coleção Conceito Digital. Falando da matemática, né? Aqui a matemática é fundamental para que o aluno entenda o universo, né? E também entenda outras disciplinas para a resolução de problemas do cotidiano. A coleção Conceito Digital pauta muito em o aluno aprender a aplicar os conceitos aprendidos com as aulas nas suas atividades do cotidiano, na prática, realmente. A língua portuguesa também
super importante, né? E nós temos aqui um exemplo de língua portuguesa formando frases e interpretando textos. Porque muitas vezes o aluno não consegue interpretar um problema de matemática, e aí nós podemos dizer que o grande problema da matemática é o português, porque ele não consegue interpretar o problema que está ali exposto à sua frente para ele tentar solucionar. Então, a coleção trabalha com o método fônico, onde todas as aulas são narradas do início ao fim. E isso dinamiza esse processo de ensino e aprendizagem. E por esse motivo, né, essas duas disciplinas aqui são utilizadas pelo Ministério da Educação para a aplicação da Provinha Brasil e da Prova Brasil. Nós temos experiências com simulados de Prova Brasil aqui, na Universidade do Estado do Amazonas, campus Itacoatiara. Temos trabalhos publicados com esses simulados que nós fizemos aqui, que eu vou enfatizar mais para frente. Então, a partir da revisão bibliográfica, nós temos Santos e Barbosa, Nascimento, Etial e Silva. Nós vamos tentar mostrar para vocês a importância desse trabalho. A pesquisa de Nadriane Douzani dos Santos, né, denominado Produção e Correção Automática de Simulado da Prova Brasil com Visual Class FXNE, e a plataforma ClassNet Server, né, onde a Nadriane fez um simulado da Prova Brasil e aplicou numa escola municipal aqui da nossa cidade, na Escola Olga Figueiredo, com 35 alunos do ensino fundamental. Então, a partir desse momento aí, nós criamos essa habilidade de desenvolver essas provas, desenvolver esses simulados, levar para a escola e aplicar, visando aumentar o IDEB da escola. O trabalho de Nascimento é muito interessante porque ela enfatiza que os recursos digitais, de fato, são fundamentais no processo de ensino-aprendizagem. Porém, ela faz um alerta, que nós não podemos esperar que os alunos, por si só, tomem essas ferramentas para o seu aprendizado. É preciso conscientizá-los de que elas serão muito úteis na aplicação do saber. E o trabalho de Silva, ele enfatiza que os smartphones, os tablets e os aplicativos devem estar inseridos tanto na vida social como no ambiente escolar. A metodologia aplicada nessa pesquisa é de caráter experimental com abordagem qualitativa e apresenta 5 etapas: a revisão bibliográfica, o planejamento do estudo, a execução do estudo, o estudo de observação e, por fim, a análise dos resultados. A seguir, serão apresentadas as etapas da metodologia e como elas serão executadas, né? A primeira parte foi a revisão bibliográfica, onde nós fizemos um levantamento em análise, usando o Google Score, usando a Revista Brasileira de Informática na Educação, entre outros, para fundamentar a nossa pesquisa. Planejamento de estudo, aqui eu estou com os bolsistas do projeto, que é à minha esquerda, aqui é a Lisânia e o Andrews, onde nós estamos organizando as aulas nos tablets, fazendo o download das aulas para os tablets e fazendo toda a elaboração do planejamento de estudo para essa pesquisa. Eles são bolsistas de projeto de extensão e eles conduzem a pesquisa juntamente com o professor coordenador. Aqui, a execução do estudo. Nós temos aqui à esquerda a Lisânia, já aplicando na escola, né? Nós temos os alunos aqui com seus tablets, nós temos aqui o Andrews e a própria professora também, na hora da aplicação das aulas. Ao final, é difícil separar as crianças dos tablets, eles querem até levar os tablets para casa. Diferente de uma aula tradicional, onde muitas vezes o aluno se sente um tanto desmotivado. A observação de estudo, como essa pesquisa está em andamento, então será feita uma análise detalhada do impacto. Nós queremos principalmente saber qual foi o impacto da coleção Conceito Digital na disciplina de Português e Matemática, quando eles fizerem principalmente a Provinha Brasil. Nós teremos resposta e nós teremos também os nossos questionários, que nós vamos levar no final para a escola, para fazermos a coleta de dados. De posse desses dados, será realizada a análise, resultado dos nossos questionários, pós-teste aplicado, bem como um estudo de observação, né? E, consequentemente, será feita uma análise visando a quantificação, né, e a tabulação desses dados para verificar de que maneira a coleção Conceito Digital
foi positiva com relação a essa aplicação. As nossas considerações finais e os nossos resultados esperados, porque esse aqui é um artigo resumido, né? É um trabalho de 4 laudas, então nós pretendemos, né, com esta pesquisa, propiciar um novo método de aprendizagem por meio de conteúdos educacionais multimídia, que está mais próximo da realidade do aluno que está sentado nos bancos escolares atualmente. Pretendemos também contribuir para elevar o índice do IDEB da escola com o projeto e, posteriormente, levar para outras escolas com essa mesma finalidade. Temos também a intenção de incentivar novos talentos do nosso curso de licenciatura em computação, que nós estamos formando professores, é computação, mas é uma licenciatura, então eles conhecem tanto a parte de computação, quanto são treinados para serem, de fato, docentes. Então, para o desenvolvimento de conteúdo multimídia, a partir do momento que eles tomam contato, entram em contato com a coleção Conceito Digital, também nós temos a ideia de despertar neles interesse de produzir conteúdo multimídia para qualquer disciplina. Também realizar uma pesquisa com um número de participantes mais expressivos. Por exemplo, hoje nós estamos numa escola, que é a Escola Mendonça Furtado, e a pretensão é atender 2, 3 escolas em um único semestre. E também produzir uma base de conhecimento com a coleção Conceito Digital, o que vai possibilitar a realização de trabalhos futuros, porque a coleção de Conceito Digital da Caltech já existe, mas nós não encontramos ainda trabalhos publicados com relação ao impacto da aplicação da coleção em um ensino fundamental, em uma escola, por esse Brasil afora. E aqui os nossos agradecimentos, né? Eu agradeço a Pró-Reitoria de Extensão, que é a PROEX, que permite nós realizarmos esses projetos, né? A PROEX da UEA, os acadêmicos do curso de licenciatura em computação, que fazem parte do projeto aqui, a Lisânia, que é a morena de óculos, né? A Lisânia, o Andrews, a Railza, a Ananda e o Wellington são alunos do primeiro período que entraram recentemente, foram convidados a participar do projeto. Quero agradecer também a gestora, a professora Lúcia Macedo, a pedagoga Aparecida, que está aqui na foto à direita com a Lisânia e o Andrews, que nos receberam muito bem. É uma escola que tem uma aula muito agradável, de nossa Furtado. E agradecer também aos professores de português e matemática que trabalharam conosco para que essa pesquisa, que está em andamento, né, pudesse ser factível para o professor coordenador e os professores bolsistas, né. Então, eu agradeço muito, né, e faço aqui uma ressalva, que a Lisânia foi a grande incentivadora da publicação desse artigo, né, porque foi na época das férias, e ela deixou as férias de lado e se dispôs a escrever o artigo juntamente com a coordenação. Então, eu dedico principalmente esse trabalho à Lisânia e esses bolsistas que tanto têm se empenhado para a boa condução desse trabalho. E aqui são as nossas referências para esta apresentação, né? E o meu muito obrigado. Professor, eu vou aproveitar que nós ainda temos alguns minutinhos e vou me permitir fazer um questionamento. Durante essa aplicação nas escolas, como é que foi a receptividade dos professores e quais as principais dúvidas que esses professores de português e matemática tiveram sobre a coleção? A escola nos recebeu muito bem, foi com grande alegria que os professores e a escola, o gestor, os receberam, né? A dúvida que eles têm, de fato, é como é que esses conteúdos ficam disponíveis no tablet, né? De que forma uma outra escola, ou o professor trabalha em uma outra escola, poderia também nessa escola ter essa coleção em tablets disponível também para aplicar em outra escola. Então, a grande dúvida que eles têm é como é que esse conteúdo foi produzido. E aí a resposta é: esse conteúdo é produzido no software de autoria chamado Visual Class, da Caltech Informática. Ele é muito fácil de ser utilizado, ele é muito didático, né? E os alunos estão prontos também para auxiliar esses professores a desenvolver. Este material desenvolvido pela Caltech, ele é um material gratuito às escolas públicas ou foi nesse momento de parceria? É um momento de parceria. Nós temos uma parceria, a UEA comprou as licenças do software de autoria Visual Class, então, desde 2012. Então, desde 2012, nós desenvolvemos projetos com o Visual Class
E a coleção Conceito Digital é uma parceria com a Caltech. Para aqueles que querem utilizar, eles têm que entrar em contato no site www.quest.com.br e falar com a equipe da Caltech que eles estão prontos para atendê-los. Após a disponibilização desse material, eles ficam disponíveis também para você fazer atualizações. Se você souber trabalhar com Visual Classic, você pode fazer as modificações. Então, as licenças são com a Caltech Informática, os direitos de licença. Mais uma vez, obrigada, professor, pelo excelente trabalho e pela grande contribuição que tem fornecido à educação, principalmente a educação básica. Obrigada. Obrigado. Então, vamos dar início a mais uma gravação de apresentação de trabalhos com o título A Gestão da Educação em Tempos de Cybercultura. A apresentação vai ser feita, então, pela Josiane Carolina Soares Ramos Procasco, do IFES RS Campus Porto Alegre. Isso aí. Boa tarde a todos. Eu gostaria, primeiro, enfim, de me apresentar. Eu sou professora, docente da área de educação do campus Porto Alegre, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E eu apresento agora uma pesquisa, na verdade, os resultados parciais de uma pesquisa realizada sob supervisão da professora Lúcia Maria Martins Girafa, do programa de pós-graduação da PUC-RS, onde eu realizo, na verdade, estou finalizando o meu processo de pós-doutoramento na linha de tecnologias educacionais. Esse trabalho, ele surge, então, a partir desse meu estágio de pós-doutoramento, principalmente pela minha atuação docente de alguns anos para cá. Eu atuo na formação de professores, na formação inicial e continuada de professores. Já fui coordenadora de cursos de pedagogia, já fui coordenadora de cursos de formação da área pedagógica para bacharéis. E de uns anos para cá eu tenho atuado no mestrado profissional em informática na educação do campus Porto Alegre. Também fui por algum tempo coordenadora desse curso. Como a minha formação acadêmica, eu sou pedagoga, mestre e doutora na linha de políticas e gestão de processos educacionais, eu não tendo efetivamente uma expertise na área da informática da educação propriamente dita, eu busquei isso, então, no pós-doutoramento, a partir dessa prática acadêmica que eu vim, então, desenvolvendo. E eu sentia muito essa necessidade de me aprofundar. Como a minha trajetória em pesquisa, ela sempre esteve voltada também à formação de gestores, a questão dos processos de gestão em instituições educacionais, então surge a necessidade, digamos assim, de eu começar a me aprofundar mais com o grupo de pesquisa Argos, que é o grupo de pesquisa a qual eu pertenço atualmente, que faz parte do PPG da PUC, essa questão de como é que se desenvolvem as práticas gestoras nesse nosso período de cibercultura, nesse nosso período de cultura digital. A pergunta de pesquisa, então, desenvolvida, seriam quais seriam as implicações da utilização das tecnologias digitais em processos inovadores para a gestão escolar na contemporaneidade. Aqui, eu coloquei, na verdade, nós colocamos gestão escolar, mas não nesse sentido, não voltado somente à escola, então pode ser considerado também gestão educacional como um todo, não escola somente de educação básica, pode ser universidades, então preferimos tratar no texto sobre instituições educacionais como um todo. Claro que, na hora de coletar os dados, vocês vão perceber que nós coletamos dados
tanto com diretores, diretor de escola de educação básica, enfim, que já teve essa experiência, mas, obviamente, atualmente, digamos, esses profissionais, eles estão atuando no ensino superior, tá? O objetivo geral da pesquisa, então, seria investigar as implicações da utilização das tecnologias digitais em processos inovadores para a gestão educacional, e o objetivo específico seria identificar um perfil profissional de um gestor na contemporaneidade, a fim de construir categorias fundamentais para a formação de gestores na perspectiva da educação digital. Então, o que a gente visa, né, objetivamos a construção de processos formativos voltados a esse público, especificamente gestores educacionais, porque a gente percebe que, mesmo que a gente tenha tido, historicamente, aí eu digo de 10, 15 anos para cá, alguns movimentos de formação, voltado para a formação de professores na área tecnológica, ainda a gente percebe na empiria que falta, ainda a gente tem uma grande lacuna em relação à formação dos gestores educacionais. E aí, então, é que essa pesquisa, ela vem ao encontro de suprir essa lacuna, ou pelo menos tentar refletir um pouco sobre ela. Bom, aqui, então, eu vou apresentar para vocês a metodologia do trabalho. Foi uma metodologia de abordagem qualitativa, dentro de uma perspectiva exploratória e investigativa. Nós realizamos 5 entrevistas semi-estruturadas com gestores de diferentes instituições educacionais privadas envolvidas em processos de inovação. Cabe ressaltar que houve a busca de gestores de instituições públicas, mas nesse sentido, a coleta de dados ela foi realizada no segundo semestre do ano passado. Foi bastante difícil conseguirmos essas entrevistas com gestores públicos. Então, se definiu ficar somente com as entrevistas dos gestores de instituições privadas, até porque, e também o número, nós paramos, digamos assim, a partir da 5ª entrevista, porque a gente entendeu que os assuntos, eles voltavam a se repetir. Quer dizer, o resultado, digamos assim, dessa coleta, as respostas, elas se repetiam bastante na questão dos temas, das categorias levantadas pelos sujeitos de pesquisa. Então, se definiu ficar com esse número de 5 entrevistas semi-estruturadas. Para análise dos dados, foi utilizado a técnica de análise de conteúdo, com foco na análise temática ou categorial, e a gestão da análise desses dados foi realizada por meio do software Atlas TI. Esse software, ele não faz o trabalho do pesquisador, é importante que se diga isso, né? E ele auxilia o pesquisador a sistematizar esses dados, esses fatos complexos que não estão estruturados, né? Então, assim, ele auxilia nessa leitura de dados, mas, obviamente, quem tem autonomia para fazer a leitura são os pesquisadores e não o site em si, o software em si. Bom, os principais elementos teóricos do trabalho, né? Eu cito aqui alguns autores que referendam, que fundamentam o nosso trabalho, e aí eu trago, assim, professores, autores da área das tecnologias, da área da gestão educacional, da área da formação de professores e da área da tecnologia educacional em si. Nós trazemos a reflexão da Gatti, onde ela coloca que a formação docente, ela tem um destaque mundial devido às novas condições no mundo do trabalho, promovidas pelo avanço da tecnologia, né? Bom, eu troquei a ordem, mas enfim. Também nos embasamos no professor Levi, onde ele coloca que esse processo em que vivemos de cibercultura,
ele é um processo irreversível. Portanto, é emergente, digamos assim, uma formação diferenciada para que a gente consiga compreender esse novo mundo, né? Eu trago também aqui, nessa apresentação, a professora Heloísa Luque, na área da gestão educacional, onde ela coloca que é relevante conhecermos e nos atentarmos, então, para essa questão do clima institucional e da cultura organizacional da escola, e aqui, então, eu abro para a instituição educacional como um todo, uma vez que constitui um elemento condutor de como se efetiva a proposta político-pedagógica da instituição em si, né? Então, essa questão da cultura organizacional, ela interfere diretamente também nesse nosso caso, nesse nosso objeto de pesquisa. E, por fim, eu trago a reflexão do professor Moran, onde ele coloca, e também entendemos e concordamos com ele, obviamente, que ele coloca que o conceito de tecnologia, ele é abrangente. Então, se entende como meios e apoios de aprendizagem dos estudantes, tanto como forma de organização, como forma de organizar também esses grupos, os espaços, ou seja, é amplo. Então, se compreende o digital e o não digital em convergência. Então, tudo isso é tecnologia. Então, quando a gente fala aqui em tecnologia digital, por mais que a gente queira olhar essa questão dos recursos, na fala dos sujeitos, isso vem muito forte. Essa questão do digital e do não digital, essa visão mais abrangente do termo em si, tecnologia. Bom, os resultados. Nos resultados, a gente percebeu que emergiram novas categorias de análise, digamos assim. Diferente das categorias que nós, de forma indutiva, elencamos inicialmente no estudo. E isso se deu, obviamente, a partir da empiria, né? Então, assim, nós temos cultura institucional, cultura digital e formação continuada de professores. Então, a partir destas categorias que emergiram, eu vou citar duas falas, né, para cada uma das categorias. Obviamente, optou-se aqui por escolher duas falas mais significativas, mas, obviamente, o corpus da pesquisa ela é muito mais abrangente do que os resultados apresentados aqui neste momento, né? Então, aqui nós temos a fala de uma ex-diretora da Escola de Educação Básica privada e atual diretora de graduação de uma universidade privada. Por vezes, quando se alteram processos, existe toda uma cultura constituída ao redor daqueles processos. Então, ele precisa, de uma certa forma, também explicar claramente por que a necessidade daquela mudança, envolver as pessoas na construção desses processos, encontrar as melhores alternativas, e aí começar esse processo de transformação. Então, a gente vive num momento de muita transformação digital. Por exemplo, a gente leva disciplinas para a educação online porque a gente entende que lá elas podem ser trabalhadas com tanto ou mais qualidade do que no presencial, em certos casos. Nós investimos em todas essas modificações de sistema de gestão, de monitorias, de estágios e de toda uma lógica institucional. Segunda citação, dentro dessa categoria, acho que isso é uma coisa que não mudou, a cultura organizacional. Ela é muito forte e muito importante para determinar os processos de gestão. Cada organização tem a sua cultura e ela molda muitos processos. E aí acabei vendo que não adianta, que as coisas são as pessoas, a gente tem que trabalhar com as pessoas. Aqui, então, é a fala de uma ex-diretora de inovação de uma universidade privada. Segunda categoria, formação continuada. Aqui nós temos a fala da gestora de projetos de uma empresa de soluções computacionais para a educação.
Então, acho que o primeiro desafio é isso, trabalhar as pessoas para estarem abertas ao novo, porque todo mundo não pode ser generalista. Nós temos essa questão de sair da zona de conforto. A segunda fala é da ex-diretora da Escola de Educação Básica e diretora de graduação de uma universidade privada. Então, eu penso que hoje, com essa abundância de informações, é muito mais trabalhar nessa questão da inteligência da análise desses dados. Então, quando a gente tem insights, que a gente pode observar como esses insights acontecem, especialmente entre outros, e novos insights possam surgir de cruzamentos não previstos dessas informações sobre mineração de dados, entre outros exemplos. Mas uma base forte analítica de dados que eu também penso que precisa acontecer. E para isso, por vezes, os gestores não têm formação também. Têm acesso aos dados, mas têm dificuldade de cruzar e analisar essas informações. Questão da cultura digital. Tá? Ok. Eu valorizo muito a questão comportamental de uma pessoa. A tecnologia é muito dinâmica. A gente aprende, a gente tem que saber usar a tecnologia a nosso favor. Entender que isso vai do momento, que a gente tem que saber se adaptar constantemente, periodicamente, a uma nova tecnologia. Eis a fala de um diretor de parque tecnológico de uma universidade privada. Por fim, a última citação dentro dessa última categoria de cultura digital é do ex-pró-reitor de pesquisa e inovação de uma universidade privada e dirigente também de um parque tecnológico de uma universidade privada. Hoje em dia, mais do que antes, os softwares são aspectos importantes também. Hoje, na formação de um gestor, a capacidade de se comunicar e de se expressar por meios orais, escrita, trabalho em equipe, pensamento crítico, análise crítica, uma lógica computacional, pensamento computacional, são absolutamente fundamentais. Bom, e aí, então, chegamos às conclusões, né? Bom, tivemos então como objeto de pesquisa a gestão educacional diante da emergência da cultura digital. No mundo onde as tecnologias mudam relações, concepções e comportamentos da sociedade, temos a urgência de se trabalhar numa perspectiva da educação digital. E aqui, então, eu também faço referência ao Pérez Gomes, né? Para compreender e atuar nesse novo contexto. Bom, nesse novo contexto, entendemos que o gestor, com as suas características próprias e necessárias, ele é o elo que impulsiona ou não a instituição educacional. Esse dirigente, ele está imerso, querendo ou não, numa cultura digital, que, por sua vez, insere-se na instituição educacional que já possui a sua própria cultura e clima institucional, que é um elemento condutor de expressões, decisões, enfrentamentos, desafios, até mesmo da formatação de como se efetiva o PPP. As tecnologias digitais, importante que se esclareça, elas não são a salvação dos problemas nas instituições. São necessários processos de formação continuada, capacitação, que preocupem-se com a sensibilização na constituição de concepções e fundamentos em relação ao contexto que vivemos, além de também, obviamente, instrumentalizar toda a comunidade educacional, gestores, docentes e outras pessoas envolvidas nos processos. Portanto, observamos 3 categorias que emergiram do corpus de análise da pesquisa: a cultura digital, a cultura institucional e processos de formação continuada. O elo, a conexão dessas categorias de forma empírica, é o gestor, que necessita planejar, comunicar e trabalhar junto com a sua comunidade educacional, com o seu ecossistema, exercendo uma liderança coerente com o contexto emergente que vivemos. Junto a essa sistematização dessas categorias, nós temos 2 grandes movimentos que envolvem e interferem nesse modelo, então, que ora apresentamos aqui para vocês, que seriam os processos de inovação necessários para compreender e atuar nesse contexto, e os desafios pertinentes, desde engajar pessoas, ter foco, prioridades, decidir na incerteza, superar, mediar conflitos, todas essas questões a partir de uma perspectiva
disruptiva. Nesse sentido, então, consideramos que a temática, ela obviamente não se esgota com esse estudo, e concluímos que a utilização das tecnologias digitais, elas auxiliam, sim, os processos de inovação na prática da gestão educacional, além, obviamente, de ser também urgentes políticas educacionais que promovem e fomentem a formação de professores e gestores. Porém, nós percebemos que o elemento decisivo nesse processo é o gestor, instrumentalizado, obviamente, superando lacunas deixadas pela formação inicial, imbuídos da emergência de uma educação digital que facilite a comunicação, a transparência, a colaboração, construindo competências digitais, e que supere, então, modelos tradicionais de escola, que estão já ultrapassados, a fim de potencializar, junto à sua comunidade, a constituição de novos processos educacionais, tanto administrativos quanto pedagógicos, e que atendam à necessidade que esse novo mundo estabelece, que esse novo mundo digital. É isso, muito obrigada. Obrigada, Josiane. Olá, tudo bem? Vamos começar a apresentação de hoje com o trabalho da constituição do professor de computação sobre experiência com computação desplugada no ProEja. É um trabalho desenvolvido pelo Rafael de Ramos Lutz, do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Farroupilha, do campus Santo Augusto do Rio Grande do Sul. Rafael, tu tem 20 minutos para apresentar, faltando 5 minutos finais, eu te aviso para o teu encaminhamento de finalização da fala, ok? Fica à vontade e boa apresentação. Ok, obrigado. Olá a todos. É um imenso prazer estar participando do CNI 2020. Então, hoje, como o professor falou ali anteriormente, a gente vai discutir a constituição do professor de computação e as experiências com computação desplugada no ProEja. Então, esse foi um trabalho que a gente desenvolveu no Instituto Federal Farroupilha Santo Augusto, na disciplina de PEC 4, de licenciatura em computação. Mas aí você me pergunta lá, o que é PEC, né? A PEC é a prática de ensino de computação. Ela é um componente curricular articulador que reuniu, né, 3 disciplinas: a metodologia do ensino da computação 1, didática e psicologia da educação. Aí você me pergunta, mas qual a finalidade, né? Qual o objetivo de fazer essa articulação entre as matérias? Logo no início da disciplina de PEC, o professor lançou ali um desafio para nós, para a gente desenvolver o pensamento computacional em alunos do EJA, né? O pensamento computacional na educação de jovens e adultos, com atividades lúdicas pautadas no livro Ensinando Ciências da Computação Sem Computadores. Atividades bem legais. Então, as atividades, elas seguiam uma sequência lógica, obviamente, uma sequência didática, partindo da mais simples até a mais complexa. Porque como a gente estava trabalhando com alunos que já têm, de certa forma, autonomia para poder sair da sala, a gente tinha que trabalhar de uma forma que eles se sentissem interessados e fizessem parte da aula, porque a gente não queria que eles fossem embora, né? Então, quais foram as atividades que a gente trabalhou? A gente trabalhou atividades com blocos lógicos, são bloquinhos de madeira com diferentes cores, formatos, tamanhos, usados para treinar o raciocínio lógico. Como assim, como é que a gente desenvolvia essa atividade, né? Aí tinha lá no quadro, pegava o canetão, escrevia no quadro, separem os blocos grandes, vermelhos e azuis, né? Os alunos separavam esses bloquinhos. Selecione apenas os blocos redondos. Eles não selecionavam apenas esses. Aí eles perguntavam, mas por que a gente está fazendo isso aqui? É raciocínio lógico. Aí a gente já pegava um pedacinho da computação. Tá. Qual que é a ligação, né? Não, isso aqui a gente está treinando estrutura de condição. Se ele é grande e vermelho, então faça alguma coisa.
selecione ele. Se não, não faça nada. A gente trabalhou algumas outras atividades dessa lógica. Já partindo para um nível acima, né, um pouquinho mais complicado, a gente trabalhou com números binários. Eram cartões numerados de 0 e 1, com o verso correspondente ao número do formato decimal, assim como podem ver no slide. Tinha uma parte das cartas era preta, né, escura, e o outro lado era correspondente ao número no formato decimal. Só que a gente explica, ó, aqui é só para vocês verem que esse lado vale, por exemplo, 1, 2, 4, 16. Tá? Para depois eles contarem, que isso ia facilitar o trabalho. A gente selecionou 5 alunos, trouxe eles na frente da turma, deu os cartões para eles, diga um número para a gente montar, né? A gente vai trabalhar aqui com número binário, como é que o computador compreende os números. Aí vamos formar o 15. Aí como é que a gente forma o 15? A gente tem a última carta, que é o 16, que vale a 16. Então, essa maior que 15, então ela não entra no jogo, né? Então, a gente deixa a parte escura virada para frente. Equivalendo a 0, que é desligado. Qual que é a próxima carta? 8. A 8 a gente vai precisar. Então, deixa a parte com os números decimais, né, que vale a 1, para frente. Aí, qual que é a próxima? Que vale 4. Também a gente vai usar, então, deixa para frente. Assim como as outras duas últimas, valendo 2 e 1, respectivamente. A gente deixava virada para frente, assim, eles montavam, 8 mais 4 mais 2 mais 1 forma 15, o número que vocês esperam. E o número binário correspondente seria 0, 1, 1, 1, 1. Aí, nossa, assim que o computador funciona. Assim, a gente já pegava um pedacinho da computação, já pegava a lógica matemática envolvida, e aí, assim, a gente ia discutindo com os alunos. Eles se mostraram bem interessados, né? Eles fizeram vários outros números para a gente montar. Aí, partindo das atividades próximo ao nível mais difícil, a gente trabalhou com algoritmos de ordenação. Eram cartões numerados de 1 a N, porque do N, você tem 20 alunos, você pode usar 20 cartõezinhos. Você vai ter 20 números para ordenar, vai ser bem mais complicado, mas vai ser mais fácil de explicar. Com números curtos, por exemplo, nós a gente tinha 10 alunos, era bem mais difícil de fazer um baralho mais complexo. Como é que a gente explicou tudo isso, né? A gente utilizou o método, o algoritmo chamado Selection Sort. A gente chamou novamente os alunos lá na frente, distribuiu as cartinhas e dizendo, vocês vão fazer uma sequência de um algoritmo até ordenar todos os números corretamente, não é mesmo? Aí você vai pensando, como é que isso vai acontecer? Vocês vão comparar um número com o outro. Se um for maior que o outro, vocês vão trocar de lugar. Vocês vão trocando de lugar até o número ficar ordenado, né? A sequência ficar correta. E dando fim ao algoritmo. A gente explicou também o que era um algoritmo, que eles iam usar no futuro, na próxima atividade. Já explicou como é que era o Selection Sort, para que a gente utilizava o Selection Sort. E assim, a gente já deixou um ganchinho para a próxima atividade. Executar o algoritmo e aprender. A execução de algoritmo de autômatos finitos. Na classe, a gente trabalhou com uma caça ao tesouro. Como é que se dava essa atividade? Cada um dos professores, né, tinha uma cartinha que correspondia a uma ilha. Aí, cada ilha tinha 2 caminhos, caminho A e caminho B. O aluno, no caso, o pirata, ele poderia escolher um dos caminhos. Ele saía da ilha 1 com o objetivo de chegar na ilha do tesouro. Isso ele ia passando nas outras ilhas, escolhendo o caminho A, o caminho B. Até ele ia escolhendo, né, selecionando os caminhos B, A, B, assim indo, até chegar na ilha final. Muitos não conseguiram compreender, talvez por uma dificuldade nossa de explicar, a gente não explorou muito o porquê. A gente estava mais interessado que eles entendessem a lógica por trás do joguinho.
Muitos ficaram repetindo passos. Até a gente diz, não, vocês já repetiram o mesmo caminho 2 vezes, por que não pegam outro? Aí eles escolhiam outra rota, e aí conseguiam chegar no final da atividade. E por fim, sendo o mais complexo de todos, a gente trabalhou com detecção e correção de erros. Trabalho com reconhecimento de padrões de cores em uma tabela de cartões, que a gente colocou na mesa, assim como as fotos que tem ali embaixo, usando matemática e raciocínio lógico. Como é que a gente fez? A gente distribuiu uma matriz de cartões, né? Eram 5 cartões por 5, com uma ordem qualquer, uma ordem aleatória. A gente diz, estão vendo esses cartões aqui jogados na mesa? Então, eles têm um propósito, eles têm um motivo de estar aqui. Guardaram? Tiveram aqui a ideia, né? De como é que é a disposição de cada cartinha? Sim, a gente pegou, adicionou mais uma carreira de cartinhas coloridas. Porém, nessa já teve uma outra sacada. A gente planejou para deixar um padrão de 4 cartas iguais na linha e na coluna. Aí isso se daria o padrão. Por quê? No decorrer da atividade, a gente pegava e virava uma cartinha, pedia para o aluno se retirar da sala, né? Ele saía da sala, a gente virava uma carta qualquer, chamava ele de volta. Ele voltava, olhava o padrão assim, olhava aquelas cartinhas, pensavam qual que ele virava. Muitos tentaram adivinhar, mas não era o método certo. Até a gente começou a explicar, ficou umas 2, 3 vezes, eles conseguiram entender o padrão de cartinhas, né? Que eram 4 cartinhas de uma cor e as outras 2 de outra cor. Se tinha 5 cartinhas brancas, por exemplo, ali estava o erro, ali tinha um erro. Então, eu tinha que achar, por exemplo, numa coluna tinha cartinha branca virada a mais. Então, eu tinha que achar qual a linha que correspondia a um padrão errado novamente, e ele chegava no resultado final. Mas aí tem a questão, né? Por que a gente trabalhou com a computação desplugada? A gente sabe, né, que no país a gente tem muitas escolas que ainda não possuem, ou que possuem um laboratório de informática bem defasado, ou que quase não utilizam. Nós, como futuro profissional de educação da computação, a gente deve saber se virar, por assim dizer, né, com esse tipo de situação. E nada mais justo do que a gente treinar com a computação desplugada, ou pelo menos conhecer, né, que existem meios de ensinar a computação sem o computador, que era a proposta do livro e a proposta de nossa aula. Por que a gente ensinou também? Por que a gente tem o propósito de ensinar a computação? Hoje a gente vive no meio digital, a gente está imerso na tecnologia. Então, os alunos, eles devem conhecer, eles devem saber como é que funciona o computador, para eles não terem medo de utilizar a nova tecnologia, né? Isso é uma coisa bem importante que eles tenham na formação, independente seja EJA, seja fundamental, médio, para aqueles conhecimentos que eles devem ter. Então, como é que a gente fez o desenvolvimento, né, do plano de aula, como é que a gente planejou a aula? A gente conversou inicialmente com a professora coordenadora do curso de ProEJA, e para conhecer melhor como é que funcionava a turma, né, como é que eles exigiam atividades novas, o que eles gostavam, o que eles não gostavam. E com esse perfil, que não adiantava a gente planejar uma aula do nosso jeito, chegar lá e os alunos não gostar, né, reprovar a nossa aula. E eles não iam aprender e eles, de certa forma, falharam no nosso objetivo, que era ensinar. A professora ainda disse, vocês não falem para eles que vocês vão fazer atividade diferente. Eles, não, vamos ficar quietinhos. Por quê? Como eles têm a certa autonomia para poder sair da sala quando eles querem, né, por já serem adultos, eles poderiam nem ir na aula, ou poderiam chegar, ver a atividade e ir embora, né, uma coisa assim. Então, a gente nem comentou, a gente chegou de surpresa na aula. Combinou um dia, chegou de surpresa na classe deles, e acabou que quem ficou surpreso foi nós. Porque tinha, no caso, 2 grupos de professores para 2 turmas de ProEJA, e não tinha aluno suficiente, né? Bom, falei anteriormente, a gente só tinha 10 alunos. Aí ficou ali, meu Deus do céu, e agora, o que eu faço? Nosso plano de aula não contempla isso.
E isso deixou a gente bem desconfortável, bem, de certa forma, entristecidos, porque a gente planejou um negócio tão bonitinho e não pode efetuar 100% do plano, né? A gente percebe também como é que é difícil ser professor. Não adianta você só chegar em casa, fazer ali no seu planejamento um PowerPoint lindo, maravilhoso, com cores, com textos, e ter aquele plano de aula engessado, fortes ali. Não, tem que estudar, tem que ter outras formas de ensinar, porque vai que você encontre uma situação assim, como é que você vai se desdobrar, né? Como é que você vai desenvolver a sua aula. Aí a gente percebe também a importância do conhecimento didático dos professores. Se ele não tem muito conhecimento do conteúdo, ele provavelmente vai entrar em desespero, né? Dizer, meu Deus, o que eu faço agora? Vamos cancelar a aula. E a gente, de certa forma, ficou um pouco desesperado, porque não sabia realmente o que fazia. Mas diz, não, a gente não pode demonstrar para o aluno que a gente não sabe fazer, que a gente planeja outra coisa. Não, eles vão embora, a gente não quer, né? Então, vamos seguir. Os professores deram uma ajuda, né? Eles foram, não, a gente estava correndo ali, eles não, façam assim, apresenta uma atividade outra atividade apresenta o outro. E assim a gente desenvolveu a aula perfeitamente. Rafael, pode te encaminhando para a finalização, tá? Porque tu tem mais 5 minutos. Ok, obrigado. A gente percebe também que a importância do professor não é só estar ali na frente apresentando um PowerPoint ou falando para os alunos. Ele tem a obrigação, ele tem o trabalho de pegar o conhecimento do livro, no nosso caso, e transformar num conhecimento para o aluno, não para um nem para dois, mas para todos os alunos, de forma que todos os alunos da classe compreendam a atividade, seja transmitir, adaptar para todos os alunos, compreender, né, a atividade e o propósito no final da aula. Então, para concluir, né, a ideia do trabalho, a gente percebe que a PEC contribuiu bastante para a nossa formação docente, exatamente por mostrar essa parte da aula, a parte dos bastidores, por assim dizer, né, do planejamento de aula, como que monta as atividades, do material que tinha que levar para a aula, e também para a gente aprender que não é 100% certo que a gente vai conseguir levar o nosso planejamento. Às vezes pode dar um probleminha, e você tem que saber ter jogo de cintura ali para se livrar do problema, e não demonstrar para os alunos de forma nenhuma. Também percebemos a importância da interdisciplinaridade, que, como eu disse anteriormente, da PEC, reuniu três outras disciplinas para a gente ter uma noção, ter uma ideia de como é que era planejar uma aula, de como é que a gente tratava os alunos, como é que a gente poderia se livrar de certas formas de algum problema, tipo uma pergunta que a gente não saiba responder ainda. Então, isso contribuiu bastante. Até a gente já se sente mais preparado para não apenas ficar na aula do fundamental, né, que os alunos têm que ficar ali, eles são meio que obrigados a ficar na sala, e já conseguimos até pensar na possibilidade de ir para um EJA, de ir para uma universidade da aula. A gente já sabe como desenvolver aulas levando em consideração esses princípios, né, que o aluno tem autonomia para sair a hora que quer, ou se eles não quiserem ir, eles não precisam. Isso que eu acho que a PEC foi de grande valia para a nossa formação docente. É isso, agradeço. Alguns dados do meu contato e é isso. Muito obrigado.